Olá a todos, eu vou fazer agora um vídeo que fala sobre o mês de junho. É um mês muito especial, né? Ele vai ter 2 eclipses e um movimento de ocultação e de reaparição do planeta Vênus. Então, junho vai ser um mês muito especial nesse ano de 2020. Sobre os eclipses, eu já falei bastante sobre eles no vídeo anterior, então eu não quero agora me repetir, né? Nesse vídeo, eu vou falar exclusivamente sobre junho, no aspecto geral, né? As potentes energias que nos aguardam e o que nós podemos esperar. Para que todos possam se preparar, entrar em sintonia com as energias cósmicas do momento, porque esse é o trabalho da astrologia. Eu relacionei 8 aspectos fundamentais que apresentam nesse mês oportunidades, desafios e orientações, né? Então, para que nós possamos aí abrir a consciência e olhar para o céu, o que, aliás, anda muito interessante ultimamente, né? Com a grande quantidade de objetos e aparições misteriosas que muitos têm observado no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Durante a minha vida, eu mesma já vi algumas vezes, não esses que estão sendo vistos ultimamente, porque eu estou em reclusão, né, o que eu recomendo para todos. Por respeito à vida, por respeito à morte também, que além de ser um ciclo já difícil para todos os seres, tem acontecido numa total solidão, abandono, acho que nunca visto na história humana. Então vamos lá. O primeiro aspecto importante do mês de junho é a oposição de Quirón com a Lua. Quirón, como eu já falei muito, é o significador da cura, do conhecimento e ainda é o mestre das energias cósmicas do momento, né? Desde o início do ano, aliás, e transitando pela constelação de Peixes. Quirón, ele nos fala que podemos ver e compreender esse momento num sentido mais amplo, ou seja, a situação como um todo. A necessidade da reclusão e a situação de perdas e de riscos constantes levou as emoções das pessoas num patamar muito elevado, onde o ego, né, as questões do ego, ficaram em segundo lugar. Aumentou a empatia devido à preocupação com os outros, né? Se preocupar com os outros além de si mesmo é um fator tão importante. E essa abertura, que também leva a uma concentração sobre os fatos, também amplia a inteligência coletiva, porque todos agora buscam saber com mais detalhes o que é realmente verdade sobre tudo isso, né? Esses acontecimentos, enfim. Então, o que torna esse aspecto de Quirón e da Lua tão positivo é o de levar a sociedade finalmente a perceber que o caos que é gerado por tantas desinformações e que essa busca que todos estão por encontrar aí um novo valor para a vida, né, o que dê sentido para elas, e necessita avidamente do quê? De conhecimento. E conhecimento não é um processo rápido, pronto, não é um post na rede social que vai trazer esse sentido para a sua vida, mas algo que precisa de mais profundidade, precisa de base, né? Então, estão descobrindo que essa base, ela sempre esteve lá e está à disposição. Então, muitas pessoas estão se voltando mais para o conhecimento e isso é um aspecto muito positivo. E a boa notícia é que boa parte da cura está nessa energia de busca, de troca de conhecimento, de interação comunitária, humanitária. Vejam como foi o sucesso no Vietnã. Acho que o país que teve mais sucesso no combate ao vírus do mundo, né? Então, a situação atual, ela nos desafia a sermos humanos, mas no sentido mais elevado da palavra, em todos os aspectos. O segundo aspecto de junho é formado por Urano e Mercúrio, né? Urano, Mercúrio, Marte e Ceres, né? Eles estão todos formando aspectos e falando o quê? De oportunidades, né? Mostrando que o passado é uma coisa que pode nos ajudar a vencer o futuro, a nos prepararmos para ele também. Então, quando o mundo exterior, né, ele é perigoso, ele é limitador, é ameaçador,
como nós estamos vivendo agora, o homem ele precisa encontrar a segurança no seu interior, né? Não só no interior do seu lar, mas dentro de si mesmo, né? Então, a capacidade de produzir alegria, seja na sua casa ou dentro de si. Então, esses estímulos externos, né? Rápidos, superficiais, aonde o ser humano estava muito preso nisso, ele já não serve mais, as pessoas não querem mais isso. Que bom, né? Porque já não atendem a esse ser mais profundo que está nascendo agora. Ele precisa das lembranças felizes que falam de superação, de vitória, sejam na vida dele, né, ou buscando aí conhecimento sobre a humanidade, né, mas assim, que mantenham a sua fé nessa renovação da vida. Porque estamos todos num processo de renascimento nesse momento. Embora no plano físico estejamos em risco, o universo ele está nos enviando energias poderosas de cura e nos preparando para esse renascimento. Ele está o quê? Reforçando a nossa vontade de viver, que isso é uma poderosa arma espiritual, a vontade de enfrentar um desafio e vencer. Então nós estamos sendo também capacitados com poder, com novas habilidades. Por isso é que nós vamos dominar essas dificuldades, transcender essas limitações. Cada ser vivo consciente é, nesse momento, um símbolo de coragem para todos. Então, a importante lição agora é compreender que estamos num reajuste kármico coletivo. Então, portanto, compreender-se sob esse aspecto é fundamental. Porque toda ação individualizada, aqueles que só levam em conta a sua própria atitude, que ignora o impacto que ela pode causar, né? Quando ela transgride o sentido coletivo, ela está sempre fadada ao fracasso, né? E pior que isso, e ainda pode arrastar como consequência muitas outras vidas. Então é preciso agora compreender essa responsabilidade. Eu sei que tem muitos que estão aí falando sobre planos de controle social, coisas do tipo, que querem ficar prendendo as pessoas em casa para controlar. Mas vejam só, quando é que o mal não tentou se aproveitar de qualquer tipo de desgraça que aconteceu na face da Terra, para agir daquela forma em benefício próprio? Eles sempre foram assim. Entendam assim, a hora deles está chegando, eles não vão conseguir continuar dessa forma para sempre, impunemente. Mas a realidade que se apresenta é que existe realmente um risco no contágio e nas mortes, né? Então é importante ter essa consciência sobre as atitudes individuais, né? O que elas podem causar. Então o terceiro aspecto, ele é formado pela quadratura Urano novamente, né? Então ele apresentou os aspectos positivos, agora ele faz um aspecto negativo com Saturno, né? Então essa quadratura de Urano com Saturno aponta os desafios causados por crises inesperadas e reviravoltas no poder. Porque o passado que nós apresentamos na fase anterior, né, como positivo, né, aquele que nós evocamos através das boas lembranças, para nos ajudar a sobreviver com alegria, nos fortalecer com a promessa de que o mal é algo que nós sempre enfrentamos e vencemos, né, enquanto humanidade. Então, esse mesmo passado que nós utilizamos como apoio, que ele também pode nos assombrar quando ele é mal utilizado. Porque nas mentes despertas, mais conscientes emocionalmente do que o passado pode representar, né, há uma conexão com a dimensão histórica num sentido coletivo de evolução. Mas naquelas mentes que ainda estão aprisionadas pelas formas de controle, onde o sentido individual é exacerbado, né, pelo egoísmo, a noção coletiva deles se limita o quê? Aos grupos que eles consideram privilegiados, né? Sejam econômicos, religiosos ou até mesmo ideológicos. Então, para essas pessoas que não conseguem alcançar e nem compreender a dimensão civilizatória, a compreensão da raça humana como um todo,
as emoções deles também se encontram em estágios primitivos. Então, não foi só o pensamento e o conhecimento que não evoluiu, o emocional também. Por isso que eles são dominados pelo sentimento de medo, né, de ódio. Então, eles têm medo não do contágio na rua, mas das mudanças inevitáveis que nós estamos nos encaminhando por causa desses problemas sanitários. E, principalmente, que nesse futuro novo que está se apresentando, que os seus conceitos elitistas se tornem obsoletos, porque é óbvio que isso vai acontecer. Então, porque é disso que eles sobrevivem, né, do conceito da desigualdade. Então, todo o sistema formador de guerras, ele é assim. Tem os que eles consideram que são os melhores, né, que eles acham que eles devem estar à frente do mundo e de todos os outros, né? Então, aqueles dentre os outros que apoiam eles podem ser poupados. Os que não concordam são o quê? Os inimigos. Eles devem ser demonizados, odiados, destruídos. Então, esse passado, né, com essa base eugenista, controladora, fascista, esse é o grande perigo dessa quadratura. O grande perigo, né, além de todos os fatores óbvios que representa perante a liberdade, os direitos humanos, né, é de que as obras, entendam assim, as obras mais importantes e significativas da humanidade, as que trouxeram um verdadeiro progresso social, foram aquelas criadas e formadas nos períodos de maior liberdade, de forças democráticas em destaque. Porque as forças de repressão, quando elas assumem o poder, elas são sempre uma ameaça às obras e conquistas da humanidade, né? Não só porque não se desenvolvem mais, mas porque eles tentam destruir o que já foi criado. Então, teremos acontecimentos sociais negativos, inesperados, para o qual não estamos preparados. Então, vai ser necessário desenvolver muita força interior para enfrentar essa crise e entendam que é provisório, certo? Então, o quarto e o quinto aspecto de junho é formado pelo Sol, e eu vou apresentá-los juntos porque também é assim que eles se formam. Então, o Sol, ele faz 3 aspectos positivos, que são os apoios, né, o que nos ajuda na preparação do futuro, a progredir, e faz também 3 aspectos negativos, mostrando o que é que vai nos desafiar, nos confrontar, o que pode colocar a nossa liberdade em perigo. Então, vamos começar pelo quadro negativo, né? Veja só, o Sol se indispõe com Marte, Netuno e Ceres. Então, assim, desde os tempos do Krishna, né, 5.000 anos atrás, que o mal, na hora da batalha, ele escolhe a força e as armas, e o bem fica com a verdade e com o seu coração. E isso não mudou e nunca irá mudar. Então, dessa vez, os inimigos da vida, né, estão ainda mais armados, porque eles não têm apenas a força e as armas, né, mas eles têm a informação manipulada, o controle mental e o espaço. Sim, o espaço. Eu não sei como ou de que forma eles estão causando prejuízos à humanidade através do espaço, mas o fato é que estão, né? A verdade é que a capacidade de desenvolver os poderes tecnológicos, todo o desenvolvimento tecnológico e espacial avançado, nunca foi utilizado para a melhoria da condição humana na Terra, nunca. Mas sempre numa associação de lucro, de poder e de controle. O plano de controle tecnológico de massa, que está em curso, já muito bem programado, com bases estabelecidas, ele está avançado e avançando. E, como sempre, não visa nenhuma melhoria para a humanidade, além do seu próprio lucro, do seu próprio poder. Então, para compreender a forma como nós podemos agir para enfrentar e vencer essa invasão, né, nas nossas vidas, nas nossas mentes e talvez até nas nossas emoções, nós vamos agora nos ater aos aspectos positivos formados pelo Sol. O Sol, ele nos chama a dar um grito de liberdade, pois é somente dessa maneira e através dessa forma que nós poderemos encontrar um futuro melhor para todos os seres humanos.
A liberdade, ela começa em se libertar dentro de si mesmo, dos karmas, dos fantasmas do passado, de toda a falsa situação de segurança que um dia você se apoiou. Porque nós estamos agora diante de um novo mundo que exige novos humanos, onde levaremos o quê? Apenas as habilidades que nós adquirimos e a nossa própria condição humana. Porque o maior problema que nós enfrentamos, que nós precisamos resolver na crise atual, está justamente devido à camada social que se recusa a se libertar desse passado. Eles estão tão apegados às suas posses, aos seus privilégios, que eles acham que eles vão construir esse mundo novo, né, levando o quê? Os seus medos, né, de perder as suas posses, o seu fanatismo, a sua agressividade, tudo o que é e sempre foi o verdadeiro aspecto virulento de qualquer sociedade. E não existe mais espaço para nada disso. Então, o Sol, nesse aspecto positivo, ele está apoiado por Vênus, por Saturno e Quirón, mostrando que esse novo ser que cada um descobriu agora, né, que ele precisa o quê? Ser apresentado e discutido por meio de muito intercâmbio. Esse é o grito. A exteriorização, o compartilhamento são a melhor forma de aprimorar e também ajudar aqueles que estão se sentindo, mas ainda não conseguindo entender, né, essa experiência. Essa interação, ela vai trazer uma grande união, que vai levar as pessoas a não só superarem, mas a vencer essa situação. Porque apesar da distância física e dos problemas que ainda iremos enfrentar, as pessoas verão umas às outras com mais clareza, certo? Então teremos um grande envolvimento emocional coletivo que vai formar uma parte importante da cura que nós estamos buscando. Aguardem para ver essa ponte que vamos todos construir. O sexto aspecto de junho, ele se forma na conjunção de Vesta com a cauda do dragão, né? Ele marca o quê? O fim e o início, certo? É um aspecto extremamente importante, se não o mais importante de todos, né? O fim de uma era, né, e o início de um novo ciclo, que se falam muito, né? Essas coisas, elas não são percebidas no momento que elas acontecem, né? Elas só são vistas com a clareza devida o que no futuro, como o crescimento de uma criança, né? Você precisa de um distanciamento para você ver. Então, para compreender o estopim de muitas situações, especialmente quando marcam um novo início, necessita desse distanciamento, né? De analisar os acontecimentos decorrentes desse evento também. Então, nós teremos nesse mês esse fato marcante, certo? Esse estopim. Vesta na mitologia é a guardiã do fogo sagrado, é a preceptora do conhecimento espiritual elevado e a protetora do lar e das famílias. Ela se alinha agora, nesse momento, vai se alinhar agora em junho, né? Na constelação de Órion, exatamente conjunta com a principal estrela de Órion, que é a Betelgeuse, né? Iluminando o que, trazendo uma luz para as almas jovens, né? As almas criativas. Eu digo almas, não pessoas, né? Porque a alma ela não depende da sua idade física. Então, as almas jovens, criativas, para elas despertarem o seu conhecimento e trazer à sociedade uma nova resposta para os conflitos, para as dualidades que nós enfrentamos. Os velhos padrões desgastados, né, aquele conservadorismo, que só empurram para um radicalismo, para uma consequente violência, até que estamos vendo, sendo ameaçados por ela todos os dias, né, já não podem mais ser suportados. O novo, ele vai chegar num processo realmente novo, criativo, né? Uma nova proposta. Como a chegada da primavera, né? Que tem aquele primeiro pássaro que ele canta baixinho, suave, né? Ele começa assim, entra nos corações e aí vai se tornando magnífico. Por isso, prestem atenção nos novos quadros que irão se desenhar agora nesse mês, as novas propostas. Porque nós vamos ver nesse mês um show de
de situações, de sugestões de novidades, né? Nós vamos assistir, assim, um espetáculo, né? Algumas sugestões trágicas e horripilantes, infelizmente, mas haverá aquela que aponta um caminho mais leve. Então, nós vamos chegar num ponto crítico em que todos terão que tomar uma decisão sobre a sua lealdade, certo? Veja como opera o universo, né? Da mesma forma que a vontade coletiva, né, na hora de votar, né, de dar o seu voto, né, para o poder, né, essa vontade coletiva ela dá para o Estado o poder de subjugar o indivíduo discordante, de subjugar a minoria. Então, o universo também ele recebe a intenção consciente do coletivo, da humanidade. E quanto mais ela se amplia, mais permite a recepção das energias favoráveis. Então, vocês entendem a importância, a responsabilidade que é o intercâmbio, que é passar uma boa mensagem, que é você interagir para você ampliar essa massa crítica de energia que nós precisamos. Então, nada parece estar em acordo nesse momento, né? Quando nós vemos o descaso dos poderes com as vidas humanas, o quanto continuam explorando e lucrando à vista de todos, né? Enquanto o povo morre, adoece. Então, algo precisa e vai mudar. E é o que nós veremos começar a acontecer nesse mês de junho. O 7º aspecto de junho, ele traz uma mensagem, né? Então, esse aspecto ele vem através de Mercúrio, que é o planeta da comunicação, é o mensageiro, né, da astrologia, e que nesse momento ele orbita a constelação de Gêmeos, que é o seu próprio domicílio natural. Então, o mundo ele está envolvido no resultado de uma situação que nos levou a reorientar radicalmente a vida. O que impulsiona a nossa biologia para se defender ainda não foi descoberto. Então, independente do que causou toda essa situação, as perdas que todos sofremos e que ainda estamos perdendo, e das múltiplas decisões de atitudes a que fomos submetidos, não é a hora de repúdio, mas de realinhamento. Porque, embora a hesitação e o conflito eles sejam inevitáveis, todos têm, tanto interna quanto externamente. Mas não é a hora para ser instintivo, para ser emocional, para ser impulsivo. Agora é a hora de ser racional, principalmente em relação à pandemia. Porque quando a vontade individual ela se lança contra a necessidade coletiva, o que eu já falei lá no comecinho do vídeo, só o que nós podemos esperar é o caos. Porque no meio de tantas mortes, a experiência de negação, de ignorar os cuidados necessários, de se expor indevidamente, já se mostrou e comprovou como negativa. Porque entendam, respeitar o bem é também não provocar o que é mal. Essa é a mensagem de Mercúrio. E para você que tem uma veia religiosa mais acentuada, né, lembre-se que o próprio Jesus falava que não se atenta o mal, que Deus não permite que se atente o mal. Bom, vamos lá. O 8º e o último aspecto vem de Plutão, que lá dos confins do nosso sistema solar vem o último mensageiro. Que Plutão, na mitologia, é o deus do submundo das almas, né? Ele é o responsável pelo desencarne coletivo da Terra nesse momento. Mas vejam bem, nós não podemos associar Plutão totalmente à morte, porque para ele a morte nem existe. Ele não se relaciona com coisas perecíveis, descartáveis, como a matéria, por exemplo. Mas ele é o guardião das almas, né? De tudo que é eterno e imperecível no universo. Tampouco ele é totalmente avesso e contrário às coisas materiais. Mas, aliás, ele utiliza muito as coisas materiais para medir, para ver a qualidade dos seres, né? Assim como ele utiliza o poder. Então, para os maus, ele permite, assim, que dinheiro e poder sejam desmedidos. Para quê? Para que eles se percam de vez. Assim ele pode se livrar
deles logo, né, quando eles desencarnam. Ele não tem que ficar mais fazendo nenhum tipo de esforço com relação a eles. Mas para os bons, de tempos em tempos, ele passa e retira o que é supérfluo, o que é desnecessário. Para quê? Para que as suas almas respirem, para que abram a consciência e percebam o que realmente importa. Mas ele sempre mantém o primordial materialmente, né? O necessário para a sobrevivência humana. Como quarto cavaleiro do Apocalipse, né? Eu associo Plutão a ele. Ele faz a sua colheita nesse momento cumprindo uma tarefa cíclica da evolução da Terra. Mas a energia de Plutão não é só a perda, né? Não é só a morte física. Essa não é a única lição que ele vem nos ensinar. A passagem de Plutão, ela desperta também o que tem de mais profundo em cada ser. O que de verdade existe dentro de cada um? Tem bondade? Tem compaixão? Tem empatia? Tem aí dentro força para recomeçar apesar de todo esse caos? E o mais importante, tem um coração? Então, olhar profundamente dentro de si, com toda a beleza e a dor também que isso representa, e conseguir retirar dali o que pode ajudar a si mesmo, mas principalmente os outros, é isso o que Plutão espera de cada um de nós. Então, nós precisamos parar de só lamentar e agir, e colocando todo o amor de que somos capazes a serviço do próximo. Porque a dor do próximo é também nossa. A dor do outro é também sua. Então, oferecendo a cura, você também recebe. Só o amor e a união total vai nos retirar desse abismo. Só com muito amor. Muito amor. Obrigada a todos que me ouviram até aqui. Abraços estelares para todos e até o próximo vídeo. Até!